Na semana passada, só para a gente relembrar, a gente começou a falar de missão integral. E aí eu tentei explicar para vocês que missão integral não é nenhuma novidade, não é nenhuma descoberta teológica, como o Milton vive falando, de 100 anos para trás não foi descoberto nada de novo, e a missão integral não é uma proposta de descobrir o petróleo, não é nada disso. A proposta da missão integral é retomar, é sempre retomada. Se você for ler o Pacto de Lausanne, é sempre assim, nós nos arrependemos nós voltamos a... É sempre uma ideia de retomar o que foi perdido na história da igreja. Aí eu falei para vocês também que a proposta da missão integral era desfragmentar o que foi fragmentado. Ao longo da história da igreja, a vida cristã ela foi fragmentada. A questão de missão foi fragmentada. Aí uma igreja missionária é aquela que envia o cara lá para longe. Por mais que todos nós aqui não façamos nada, se a gente tem um cara enviado, somos uma igreja missionária, houve essa dicotomia dentro da igreja. Houve uma dicotomia dentro da igreja de vida secular e vida religiosa. Esse momento aqui é o momento que eu estou na minha vida religiosa. Amanhã no meu trabalho, eu vou estar no meu trabalho secular. E aí a gente fica migrando do secular para o sagrado. E a proposta da missão integral é que não existe nada disso. A missão ela é integral. O evangelho na vida da pessoa é integral. Não tem essas dicotomias, não tem essa fragmentação. Então a proposta da missão integral é retomar tudo isso. Então semana passada foi basicamente uma introdução, tipo um panorama do que a gente vai tentar conversar. E hoje a primeira aula que fez sentido na minha cabeça, eu estou usando um livro do René Padilha, mas eu não estou seguindo ele assim como um estudo didático. Eu estou lendo ele e estou vendo o que faz sentido para a minha cabeça dentro de uma didática. E para mim, a gente tem que começar por aqui, comunidade. Comunidade e missão. A gente começa por aqui hoje. Quanto tempo que a gente é convertido? 22 anos. Eu tinha uns 10 anos. Há 21 anos atrás, meus pais se converteram, foram para a Igreja Batista, a qual o Milton era pastor até na época. E fazem 21 anos que nós somos convertidos. Milton, quanto tempo você é convertido? Você está com 35 anos de convertido. Rodrigo é novo convertido, né? 8 anos. Simons, 4. Bia de berço, né? Não? 13 anos, então. Bom, fazem 22 anos, então, que eu sou convertido. Há 22 anos eu acredito, eu entendo que Jesus me salvou. Eu entendo que a primeira ação de Deus na minha vida é a salvação. Deus não faz um convite, Deus não faz... Não, Deus salva o homem. Essa é a primeira ação de Deus na vida do homem. Então, há 22 anos atrás, o Milton... desculpa, eu esqueci. O Milton, há 35 anos atrás, Jesus entrou na vida dele e salvou ele. 35 anos atrás. E desde lá? E nesses 22 anos? Porque, aparentemente, o meu problema foi resolvido há 22 anos atrás. Do Milton há 35 anos atrás. Tem pessoas há 80 anos atrás. E desde então? Pode ir para que eu vou. E desde então? Porque se o meu maior problema, se a intenção de Deus fosse só me salvar, isso foi resolvido há 2 décadas. E o que Deus tem feito na minha vida, ou tentado fazer na minha vida desde então? Eu sempre brinco que se o intuito de Deus fosse somente salvação, Ele salvava, matava e levava. Acabou o problema. Mas Ele nos salva e aí começa um processo na nossa vida. E eu acredito que a partir do momento que Deus salva a pessoa, inicia-se um processo. E talvez o principal trabalho de Deus nas nossas vidas seja nos tornar seres relacionais. Seres relacionais.
Desde que Deus me salvou e desde que Deus salvou você, iniciou um processo na sua vida, um trabalhar de Deus na sua vida. E a ideia de Deus é te tornar um ser relacional. E aí talvez para a gente entender isso com mais dinamismo, com mais... E se você quiser, pega a Bíblia, que a gente vai usar um pouquinho de Bíblia hoje, que é bom, né? Você pode abri-la já em Gênesis. Vamos lá para a criação, Gênesis. Vamos para o pecado, Gênesis 3. Deus, quando cria o homem, se você lembrar bem, ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança. E este homem, diz a Escritura, que Adão ele tinha um relacionamento pessoal com Deus, direto com Deus, um contato direto com Deus. Gênesis relata que Adão caminhava com Deus no jardim à tarde, assim, na virada da tarde. Era mais real do que isso que está acontecendo agora aqui, eu e você. Adão tinha um contato direto com Deus, face a face, olho no olho, ouvindo a voz, conversando como amigos. A gente também lembra que Deus fez o homem, e aí ele olhou o homem sozinho e falou, não é legal esse homem viver só. Façamos uma companheira. Ele faz então a mulher e fala, agora vocês são um. Vivam um para o outro. O homem então foi feito um ser relacional, primeiramente para se relacionar com Deus, diretamente com Deus. Foi feito um homem para se relacionar com o outro, vocês agora são um. E ele foi feito para se relacionar com a criação. Deus pega o casal e fala assim, agora vocês multipliquem-se, subjuguem e encham a terra e façam como é esse jardim aqui, vocês replicam isso em toda a terra. Se relacione com a criação cuidando dela. Então o homem é essencialmente um ser criado para se relacionar com Deus, com o outro e com a criação. Aí o homem peca, a gente conhece a história, Gênesis 3, versículo 8, bem no momento em que o homem peca, olha o que acontece. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Ele respondeu, ouvi os teus passos do jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Não havia essa questão entre Deus e o homem, onde está você? Não havia isso. O homem não se escondia de Deus, o homem tinha um contato, uma relação direta com Deus. Quando o homem peca, esse contato é quebrado, essa relação é quebrada. No momento em que o homem peca, ele se esconde de Deus. E Deus pergunta, tem que perguntar, onde está você? Eu estou com medo do Senhor. Não havia medo. Nunca houve medo da parte da criação para com Deus. Nunca houve medo do homem para com Deus. Mas depois do pecado houve medo, houve esse se esconder de Deus. Então a relação de homem e Deus foi quebrada. Aí a gente avança para o versículo 11. E Deus perguntou, quem me disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore a qual lhe proibi comer? Disse o homem, foi a mulher que o Senhor me deste por companheira, que me deu do fruto e eu comi. A relação do homem e da mulher até então era perfeita. Não havia egoísmo, não havia acusação. Eu acredito que a relação do homem e da mulher antes do pecado era uma relação muito parecida como é a relação da Trindade, uma relação perfeita. Não havia pecado. Só que a partir do pecado, e Deus pergunta, o que você fez? O que o homem responde? Foi a mulher, que o Senhor me deu. Começa uma acusação. E a relação do homem com o outro também foi quebrada. A culpa não foi minha. A
culpa é dela. E aí a gente avança mais uns versículos, versículo 17. Depois de toda essa bagunça, Deus começou a tomar algumas atitudes em relação ao pecado. E no versículo 17 fala assim: E ao homem declarou: Visto que você deu ouvidos à mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara não comer, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. E a relação do homem com a criação também é quebrada. O que era... Fiz uma estrela de Davi aqui. O que era perfeito, a criação perfeita, não havia nada de errado na criação. Eu fiquei pensando há um tempo atrás, cara, não existia, como chama? Cadeia alimentar. Não existia isso. Não existia. O leão não comia o cordeiro. Não existia isso. Era tudo perfeito, inclusive nos profetas, não lembro se em Jeremias, ou não me lembro, eu acho que é Jeremias, falando uma profecia da Nova Jerusalém, fala, e o leão voltará a pastar com o cordeiro. Não havia isso, a criação era perfeita, não havia ervas daninhas, não havia mato, né? Não havia capim, havia só coisa boa. O homem cuidava daquilo, mas não com grande esforço. Ele não precisava depender do vento, do sol, torcer. Não, aquilo produzia para ele sem esforço. Ele trabalhava, mas não era aquele negócio... Tanto que Deus fala assim, agora do suor do seu rosto você comerá. Você vai sofrer para tirar da terra o que você precisa. E a relação do homem com Deus, com o outro e com a criação é quebrada por causa do pecado. Enfim. A gente dá uma avançadinha aí de 4.000 anos na história e chega até Jesus. Jesus como um Deus que planejou todo esse negócio aqui sem o pecado. Agora o homem está em pecado, a relação do homem com Deus está quebrada. A relação do homem com o outro agora está quebrada. Esses vetores aqui, que eram direcionados sempre ao contrário, eles são direcionados agora para mim. Agora a minha relação com Deus é o que Deus pode fazer por mim, o que eu posso sugar do outro e o que eu posso sugar da criação para mim. Eu não cuido mais da criação. Eu quero saber o que ela pode me dar. Os vetores são mudados. Vem Jesus para a Terra para nos ensinar a nos relacionar novamente com isso aqui. O principal foco de Jesus nas nossas vidas é retomar esse negócio todo aqui. E ele faz o impossível, algo que não era possível para nós, que é essa relação entre o homem e Deus que foi quebrada, e isso a gente aprende desde a escola bíblica. Quando o homem peca, cria-se aquele abismo, e esse abismo entre o homem e Deus não era algo possível para que o homem faça. Essa ideia de que está nas suas mãos, esquece isso. Você não é suficiente para atravessar o abismo do pecado. Essa é uma ação de Deus na vida do homem. De Deus na vida do homem. Deus atravessou o abismo do pecado e nos encontrou novamente. A partir dessa relação retomada de homem e Deus, a partir de Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele, inicia-se um processo agora de retomar todas as relações, inclusive a com o próprio Deus. Porque graças a ele o pecado foi vencido, o abismo foi construído uma ponte, mas a nossa relação com Deus ainda não é como a do Adão tinha com Deus, a não ser que alguém aqui caminhe com Deus na virada da tarde. Eu nunca tive esse privilégio. Nós falamos com Deus em oração, nós sabemos que Deus nos ouve, nós sabemos que Ele está com a gente todos os dias, nós sabemos que Ele está aqui agora, mas ainda há uma relação, aparentemente ainda há uma certa distância, ou pelo menos nós sentimos assim. Não é aquela coisa como Adão tinha. Agora a ideia é retomar todo esse negócio aqui, nosso relacionamento com Deus, com o outro e com a criação. Algo que eu já falei algumas vezes aqui, você deve lembrar, mas só para a gente
Eu já falei dessa palavra aqui para vocês. Yashid. Echad. Yashid e Echad. Quando a Bíblia fala de um composto, quando a Bíblia fala que Deus é um, a palavra que usa é Yashid ou Yahid. Um composto. Um cacho de uva, um molho de chaves, um coletivo. Quando ela fala de um absoluto, uma mesa, uma cadeira, é errado. Quando a Bíblia fala, quando Deus se apresenta para Moisés e fala, eu sou o único Deus, Yahid, eu sou um Deus composto. E aí, depois, ao longo da revelação, nós entendemos que ele é um Deus composto de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Beleza. Quando Deus cria o homem e cria a mulher, e eles falam assim, agora vocês serão um. Yashid, Yahid. Vocês serão um composto. Não são 2 indivíduos. Não. Não são 2 indivíduos. Vocês serão um casal. Vocês serão uma família. Vocês serão um composto. E aí, quando Jesus vem aqui para a Terra, e depois de muita conversa, ele com os discípulos, ele começa a caminhar com os discípulos, e em algum momento ele pergunta assim para os discípulos, quem o pessoal dizem que eu sou? Jesus meio que encomenda uma pesquisa, quem estão dizendo aí que eu sou? Aí um fala assim, não, alguns dizem que você é profeta, outros dizem que você é Elias, e aí Jesus fala, não, vocês, quem vocês dizem que eu sou? E o Pedro fala o quê? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus fala, muito bem, isso não foi te revelado, não foi você que teve essa revelação, foi uma revelação de Deus para com você, legal. E agora sobre esta pedra, Jesus, eu farei a minha? E nesse momento da história nasce igreja. Esse é o primeiro momento da história bíblica que aparece a palavra igreja. Que já era uma palavra usada, eclesia, que significava um ajuntamento de pessoas. E Jesus pega essa palavra, eclesia, que significa igreja, para falar do povo dele. Agora vocês são a minha igreja. Ou seja, igreja são as pessoas que tiveram a revelação de que Jesus é o Cristo, o Messias de Deus, prometido desde Gênesis 3,15. E aí a gente abre a Bíblia agora lá em João 13, não, cadê aqui? João 17. A partir do versículo do 20 ao 23, e aí alguém lê para mim, por favor. João 17, a partir do 20. Aí. Só. Obrigado. O versículo 22, deles a glória que me deste, para que eles sejam um. Assim como nós, eu e você, Pai, somos um. Então a proposta de Jesus para a igreja é que nós sejamos um, como a Trindade é um composto. Yahid. Inclusive é a mesma palavra. É outra. Yahid é hebraico, o Novo Testamento está em grego, mas a tradução é a mesma ideia. Um composto. A proposta de Jesus é simples. Eu acho que dá para viver. O que vocês acham?
que nós, eu, você, a Bíblia, todos nós aqui, tenhamos a mesma comunhão que o Pai tem com o Filho, e que o Filho tem com o Espírito, e que o Espírito tem com o Pai. Dá para fazer? Vocês acham que dá para rolar? Vamos fazer um combinadão aqui para 2018 e começar esse negócio? A relação que o Deus Pai tem com o Deus Filho, a relação que o Deus Filho tem com o Deus Espírito e que o Espírito tem com o Pai, a relação que há entre a Trindade, né? E os teólogos vão chamar de pericorese, essa dança da Trindade, é a proposta de Jesus para a igreja dele. Que eles sejam um, assim como nós somos um. Poxa, Jesus, é pesado. Eu não consigo ser um com a minha esposa. Se ela estivesse aqui, ela confirmaria para vocês. Não consigo. Às vezes, as minhas vontades sobressaem, às vezes, e na maioria das vezes. São com o outro. Esse negócio aí parece impossível para a gente. E o 23, né? E neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes. Tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. E olha o que Jesus fala aqui. O dia que eles forem um, o mundo vai crer em mim. O dia que a igreja tiver essa unidade plena, o mundo, o que é o mundo? São as pessoas que não são da igreja. São as pessoas que não tiveram a revelação que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo. Mundo não é da porta para fora, igreja é da porta para dentro, não é isso. Talvez seja panoramicamente é quase isso, mas a gente não tem mais a ilusão de achar que todo mundo que está dentro da igreja é igreja. Eu perdi essa ilusão faz alguns anos já. Às vezes eu me pergunto se eu sou igreja, quando eu me olho no espelho e vejo algumas coisas que eu faço. E também não tenho mais a ilusão que todo mundo que não está em uma igreja, instituição, não é de Deus também. Também perdi essa ilusão. A igreja, nós temos dois tipos de igreja, né? E aí eu estou lembrando agora da aula do Ed lá. Tem a igreja mística de Cristo, Deus. Aí tem a igreja mística dele, que é todos aqueles que estão em Cristo. E esses aqui a gente não faz a menor ideia quem são. Não faço ideia. Eu tenho uma desconfiança que nós aqui somos. Eu acredito nisso. Mas na verdade, eu vos digo, nós não sabemos. Quem sabe desse negócio aqui é Deus. E aí embaixo disso a gente tem as instituições, as igrejas e instituições. Aqui nós sabemos quem são. Sou eu, o Milton, o Renato, você, o Rodrigo, meus pais, os evangélicos. Esse nós sabemos quem são. Esse aqui nós não sabemos quem são. E nós não fazemos a menor ideia quem que está aqui, que também está aqui. E também nós não fazemos ideia que aqueles que estão aqui não estão aqui. Esse negócio é bagunçado. A gente não tem ideia. É que a gente criou esse conceito de que igreja mística é quem está na igreja domingo, quem vai na igreja domingo. Não é bem assim. Enfim, a proposta de Jesus para a sua igreja, a mística, é que nós sejamos um, como Ele e o Pai são um. E eu quero usar outro texto agora. Esse eu vou ler, não precisa abrir, é bem conhecido, João 13. Um pouco antes, esse momento de João 17, só lembrando, eles ainda estão ali na ceia, sentados no cenáculo. Foi um pouco antes deles partirem para o Getsemane. Foi as últimas instruções de Jesus, foi a oração de Jesus. E isso deve ficar muito claro na nossa mente. É a oração de Jesus para nós. Jesus, que é Deus, orando ao Pai, que é Deus. Isso é muito louco de pensar, Deus falando com Deus. E a oração de Deus para com Deus é sobre a unidade da igreja. Além dessa oração, nós só temos mais uma relatada de Jesus, que é: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice.
As duas orações que nós temos relatadas de Jesus, uma é sobre o momento de maior angústia da vida dele, como um homem, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, um pouquinho depois disso aqui. E a outra é Jesus orando para o Pai, para que nós sejamos um. Doideira isso. João 13, um pouquinho antes, ele fala assim para os discípulos. Jesus, eles entram no cenáculo, no quarto, na sala, na cozinha, eles vão participar da ceia. Culturalmente, era para ter um escravo naquele ambiente, ali no cantinho, e na hora que todo mundo se assentasse, o escravo vinha e lavava os pés de todos. Eles entram, eles acham estranho porque já não tem um escravo. Aí o próprio Jesus tira a sua roupa, e aí se a gente for entender a cultura, Jesus fica nu na frente dos discípulos, cinge-se com uma toalha, lava o pé dos 12, inclusive do Judas. Você percebeu? Judas eu contei para você. E fala o seguinte: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Jesus dá a instrução, em João capítulo 13, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Quando vocês fizerem isso, todo mundo vai saber que vocês são minha igreja. E agora em João 17, Jesus está orando: Pai, que isso seja verdade na vida deles. Que eles sejam um. E que o mundo saiba que o Senhor me enviou por causa do amor que há neles. E aí a gente viu o ensino, a gente viu Jesus pedindo ao Pai sobre o ensino, porque, vamos e convenhamos, é impossível esse negócio. Pelo menos na plenitude, a gente sabe que isso não vai rolar. Eu nunca vou me relacionar com o outro como eu deveria. Pelo menos enquanto o pecado estiver em nós, não. Um dia isso vai rolar. E essa é a nossa esperança. Mas por enquanto, não. Mas esse é o mandamento. Corre atrás desse negócio aí. A gente viu o ensinamento, a gente viu a oração sobre o ensinamento e agora a gente vê na prática isso acontecendo. Atos capítulo 2. E aí você abre para a gente ir encerrando esse negócio aqui. Atos 2. A partir do versículo 42, esse é o primeiro registro da igreja. Pelo menos no sentido de igreja reunida mesmo. Depois que Jesus é morto, ele ressuscita, ele fica 40 dias aparecendo, ele é assunto aos céus. Jesus deixa a instrução: olha, fiquem em Jerusalém para que vocês recebam o poder do alto. E aí eles vão para Jerusalém, 120 pessoas. A promessa do Espírito Santo se cumpre, o Espírito Santo desce sobre a igreja. Atos capítulo 2, comecinho lá, Pentecoste, língua de fogo, língua estranha, evangelismo na rua, 8.000 pessoas se convertem nas primeiras pregações, aquele negócio todo. A partir disso, começa uma igreja, porque já tinha 120. Pedro sai para a rua e prega 2 vezes e são 8.000 pessoas na primeira atacada. Tem uma igreja grande acontecendo agora. E aí alguns dizem assim: não, mas sabe por que Atos 2 funcionava? Porque era assim, era pouquinha gente. Só em Jerusalém, relatado da pregação do Pedro, foram 8.000. Fora tinha mais 10 pregando, mais 11 pregando. Tinha mais 120 pregando em Jerusalém. Então não era pouquinha gente não. Tinha uma galera vivenciando isso aqui. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino e à comunhão, ao partir o pão e as orações. Ensino, comunhão, partir pão, oração. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Olha o 44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade no coração. E agora, o ápice do negócio, 47. Louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Está muito claro. Está muito claro para nós qual é a melhor, ou maior, ou principal atitude missionária que nós devemos ter. 44. Os que criam
mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Se eu ler esse negócio aqui sem falar que é Atos capítulo 2, sem falar que é Bíblia, e eu ler isso aqui, alguém vai perguntar, você está lendo algum pacto de Karl Marx? Você está lendo alguma coisa de comunismo aí, né? Você está lendo alguma negócio de tudo em comum, isso aí é comunismo, isso aí não é. Não, eu estou lendo Bíblia. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. É claro que o contexto é diferente e eu não estou propondo aqui que você saia daqui hoje, venda tudo que você tem e traga tudo aos pés do Milton. Não é isso. O contexto é outro, realmente. Mas se fica um ensino muito claro para a gente aqui é que eles tinham tudo em comum. E ter tudo em comum não é eu abrir mão de tudo que eu tenho. É saber que nada é meu. Saber que tudo é nosso. O pão é nosso, o pai é nosso, as orações são nossas, o perdão é nosso, é tudo nosso. Isso é ter tudo em comum. Você não precisa ir lá e vender e trazer. Você pode ter, sabendo que o que você tem não é para você mesmo. E se você tem o que tem, é que Deus te emprestou para que você sirva ao outro com o que você tem. Isso é ter tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam, cada um conforme a sua necessidade. Conforme a necessidade, isso é legal. E aí o Milton falou isso há um tempo atrás. A ideia não é que o Alan é da mesma igreja que eu e ele faz uma viagem para o exterior todo ano. Eu também quero. Alan, você está em pecado, cara. Você vai para o exterior e não me leva. Isso aí não é necessidade minha, cara. Não é necessidade exterior. Não é necessidade celular novo. Não é necessidade Netflix, né? Não é necessidade comer em restaurante. Necessidade é necessidade. Acho que a gente precisa falar disso. Conforme as suas necessidades. Vendendo propriedade e tal, todos continuavam a reunir-se no pátio do templo. Isso é legal. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. E aí eu faço a pergunta, o que eles faziam no pátio do templo? Essa é a hora que vocês participam comigo. O que eles faziam no pátio do templo? O que eles faziam de fato no pátio do templo? No pátio do templo. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Então, mas o que então era o culto deles? A reunião no pátio do templo, essa é a ideia. Alguém mais discorda, concorda? Rabi tá rindo aqui, tipo. Então vamos lá, vamos lembrar aqui, vamos pensar junto. Que templo que a gente está falando? Todos os dias eles se reuniam na parte do templo. Que templo? Qual templo, gente? Pelo amor de Jesus Cristo. O coração chega a dar uma desfalecida aqui. Qual templo? Que templo? Templo. Templo de Jerusalém. O templo onde o sacerdote fazia o sacrifício. Lembra? Templo construído lá por Salomão. Destruído, reconstruído por... Não, reconstruído. Profeta. Quem reconstruiu o templo, gente? Vai. Velho Testamento. Eu sou ruim de Velho Testamento. Não, Salomão construiu, os babilônios destruiu e foi reconstruído por Neemias. Aí, ó, tem que ter um pentecostal no meio do negócio para falar de Velho Testamento, a gente não sabe. É o templo. O templo onde o sacerdote fazia o sacrifício, onde tinha as 3 portas, onde tinha o pátio, o lugar santo e o santíssimo. Quem dominava o templo? Os sacerdotes. O que os sacerdotes fizeram com Jesus? Mataram. Jesus não tinha nada a ver com o sacerdote, com o templo. Inclusive, os caras que dominavam o templo, e o templo estava corrompido, se você ler o começo do Lucas, o Lucas faz a denúncia que tinha 2 sumos sacerdotes, estava errado. Que o sumo sacerdote da época era para ser João Batista, estava no deserto, porque o templo estava corrompido. Os caras do templo mataram Jesus, só mandaram matar Jesus. E os caras do templo começaram a perseguir os caras. Então, eles não estavam no templo fazendo culto. Eles, olha só o que o texto diz, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Ponto.
partiam o pão em suas casas. A reunião dos caras era em casa, mas eles faziam alguma coisa no pátio do templo. A gente não sabe exatamente o que, porque a Bíblia não diz. Mas eles iam lá fazer uma bagunça, cara. Eles acreditavam em Jesus, eles se reuniam em casa, eles tinham tudo em comum, e eles iam para a prática, fora dessa reunião litúrgica aqui, eles iam para o pátio do templo, eles iam evangelizar lá, eles iam falar de Jesus, eles iam denunciar o sistema, não sei o que eles iam fazer, mas não era culto. Não era culto. Não era. É a mesma coisa que a gente sair daqui agora e lá no Templo de Salomão, tem um em São Paulo, não sei se você conhece, tem um templo lá, e a gente vai lá, vamos fazer um culto da vinha lá? Não vai rolar, cara. Aquilo lá é dominado pelos caras lá. A gente pode ir lá fazer uma bagunça lá, falar, mano, tá tudo errado esse negócio aí, mas a gente não vai fazer também. Então eles não se reuniam no pátio do templo para cultuar. Eles iam evangelizar, eles iam pôr em prática o que eles aprendiam em casa. Eles iam denunciar o sistema, isso aqui está corrompido. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Eles tinham uma vida... Esse aqui é o modelo de igreja perfeita. Atos 2 é o modelo de igreja perfeita. Domingo passado o Fábio pregou aqui, ele pregou sobre Atos 4. Se você lembra, é muito parecido o texto. É um relato muito parecido com esse aqui. Eles continuavam em comunhão, eles continuavam em oração, eles continuavam partindo tudo que tinham. E essa comunhão fazia diferença para a sociedade. E se a gente está falando de missão integral, e a missão integral, querendo ou não, o ápice dela é a praxis, ou seja, é a prática, é o que a gente vai fazer para alcançar o perdido, o que a gente vai fazer, o que isso aqui está dando resultado no quê? Isso aqui não pode ser um fim em si mesmo. Se a gente está falando disso, a resposta de Atos capítulo 2 deixa muito claro para a gente no versículo 47. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eles não tinham evangelismo criativo na rua, eles não tinham um trabalho social, instituição, eles não tinham isso, eles não tinham um panfleto, eles não faziam marcha para Jesus, eles não faziam nada disso. Eles viviam o evangelho intensamente e verdadeiramente, e o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Salvação, foi o começo da nossa conversa lá, departamento de Deus. Isso não é com a gente. Se alguém te falou que você tem que salvar pessoas, esquece todo esse negócio aí. Isso é departamento único, exclusivo e absoluto de Deus. A nossa parte é viver o Evangelho. Isso está querendo dizer que a gente não tem que pregar? Não, você tem que pregar, lógico que você tem que pregar. Mas você não tem que pregar querendo que a pessoa se converta. Também, ontem a gente conversava isso, cara, os nossos evangelismos ao longo da história da igreja, é você sair com uma pessoa na rua assim, você encontra aqui, panfleto, Jesus te ama, viu? Jesus te ama, cara, nem você me ama, eu nem te conheci, nem perguntou meu nome, você nem sabe quem eu sou. Jesus te ama, quem é Jesus? Isso não é evangelismo, cara. Evangelismo é relacionamento. É você abraçar a pessoa, conversar com ela, perguntar o nome dela, se relacionar com ela. E aí ela começa a ver a sua vida e fala, caramba, que diferença. E aí ele começa a conhecer a igreja e fala, mas essa galera aí tem um negócio diferente entre eles. Em um mundo pós-moderno como o nosso, eles têm tudo em comum. Em um mundo pós-moderno de absolutos exclusivistas, essa galera é diferente. E aí Deus vai lá e faz o trabalho dele. Nosso trabalho não é salvar a pessoa, nosso trabalho é se relacionar com as pessoas, como Jesus se relacionou. Ou seja, a melhor evangelismo, a melhor missão da comunidade, a melhor missão que a gente pode realizar é comunhão. Se a gente viver esse negócio aqui de verdade, Deus acrescenta os que são indo salvos, os que vão sendo salvos. Essa não é a nossa preocupação. Quem está salvo, quem não está salvo. Não, meu irmão está lá na igreja, mas eu acho que ele não está salvo. Ele fuma, ele bebe.
não é preocupação nossa, ele está salvo. A gente precisa se relacionar com ele. A gente precisa falar da Bíblia com ele. A gente precisa estar junto com ele. Precisa tirar do bolso e dar para ele. Esse é o nosso trabalho. Salvação não. E aí, dúvidas, perguntas? Quem quer falar alguma coisa? Vamos lá, gente, participativos. Tem 1 minuto. Nada, depois de 40... Aê, pai, obrigado. Não, precisa. Mas se diz assim, a oração dele será ele como um homem pedindo a Deus que isso acontecesse? Como os dois. A gente não consegue desvincular a divindade e a humanidade de Jesus. Jesus, o tempo todo, ele foi homem e o tempo todo ele foi Deus. Em alguns momentos a gente percebe a humanidade de Jesus gritando. E uma delas talvez seja no Getsemane. Ele sabia de tudo o que ia acontecer, mas ele pede ao Pai, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Provavelmente é a humanidade de Jesus, ele suando sangue de angústia, a humanidade dele gritando. Na cruz ele grita, Deus, porque o Senhor me abandonou? A humanidade de Jesus gritando. Mas nesse momento em que Jesus está orando, e se você pegar João capítulo 17 todo, ele começa a orar pelos 12, somente pelos 12. Ó Pai, pelos 11, né? Judas não estava mais. Começa a orar por aqueles. E depois ali nos meados dos 17, Jesus começa a orar por mim e por você. Ele fala assim, Pai, agora eu não peço somente por esses aqui. Eu peço por aqueles que crerão pela pregação deles, ou seja, a gente. Então eu acho que aqui é Jesus, é Deus orando com Deus. É lógico que Jesus é homem, a gente nunca vai desvincular isso, Deus e homem. Mas não acredito que tenha sido uma resposta humana de Jesus. Foi Deus falando com Deus. Bem como homem. Sim e não, mas olha só, a gente tem essa ideia também de assim, Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Aí a gente pensa assim, não, Deus falou, não, é a minha vontade. Jesus baixou a cabeça e falou, então tá, então eu vou. Tipo assim, meio que obrigado. E não. Logo depois daquilo, Pedro arranca a espada, corta a orelha do Malcolm, e o que Jesus fala? Pedro, você não sabe que se eu quisesse, o Pai enviaria milhares de anjos e acabaria com esse negócio aqui? Então a oração de Jesus não é assim, o que o Senhor quer que eu faça? Ah, é isso, então eu vou fazer. Obrigado, mesmo sem querer. É Deus, o que o Senhor quer que eu faça? E Deus fala com Jesus a vontade, e aquela começa a ser a vontade de Jesus, e não uma obrigação dele. Porque se ele quisesse, ele acabava com todo esse negócio. Ninguém pode tirar a minha vida, eu a dou em favor de vocês. Então é um momento da humanidade de Jesus gritando, mas ele não sai dali como um escravo de cabeça baixa. Ele sai dali com a vontade de Deus impressa na vida dele. É diferente, né? Beleza? É isso aí. Deu pão. Beleza, gente? Então vamos encerrar? Valeu aí, vamos tomar um café. 10 minutos aí, 15 a gente volta. Obrigado.